Assim foi capturada a arca de Yahvé, e morreram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Aquele mesmo dia, um homem de Benjamim correu desde a linha de batalha e se dirigiu a Siló, com suas roupas rasgadas e pó sobre a cabeça. Eli estava sentado numa cadeira à beira do caminho, na expectativa, porque seu coração tremia por causa da arca de Deus. Quando aquele homem chegou para dar a notícia na cidade, a cidade inteira pranteou em lamento. Ao ouvir Eli o alvoroço dos lamentos, perguntou: que ruído de alvoroço é esse? Então aquele homem veio apressado a comunicar a notícia a Eli. Verso 15. Eli já tinha 78 anos, seus olhos estavam escurecidos e não podia ver. E o homem disse a Eli: eu venho da linha de batalha, e desde a linha de batalha venho fugindo. E Eli lhe perguntou: o que ocorreu com meu filho? O que ocorreu, meu filho? O mensageiro respondeu dizendo: Israel fugiu da presença dos filisteus. Assim também houve uma grande mortandade entre o povo, e incluindo teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi capturada. Sucedeu que, ao mencionar a Eli a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, junto ao portão, e sua nuca se rompeu e morreu, porque era homem ancião e obeso. Ele julgou a Israel durante 40 anos. Verso 19. Também a sua nora, a esposa de Finéias, estando grávida e próxima a dar à luz, ao escutar a notícia de que a arca de Deus fora capturada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porque sobrevieram a ela as dores de parto. No momento em que ela morria, as mulheres que estavam com ela lhes disse: não temas, pois deste à luz a um filho varão. Mas ela não respondeu, nem prestou atenção ao que lhes disseram. Verso 21. E pôs por nome ao menino Icabode, e disse: apartou-se a glória de Israel, porque havia sido capturada a arca de Deus, e pelo que sucedeu o seu sogro e a seu marido. E ela disse: apartou-se a glória de Israel, por ter sido capturada a arca de Deus, do Deus de Israel. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Traz revelação ao nosso coração. Não uma revelação com o intuito apenas de nos informar, mas para nos transformar, Senhor. Traga nessa noite, Senhor, conteúdo, alimento, para que possamos sair daqui, Senhor, da melhor maneira do que entramos, Senhor. Que possamos desfrutar da sua palavra e que essa palavra seja viva e eficaz em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Isso é uma passagem muito conhecida da Bíblia. A gente sabe, por exemplo, o contexto dessa palavra, de filhos dos sacerdotes que pecavam e que faziam aquilo que desagradava o coração de Deus. Esses eram Ofni e Finéias, filhos de Eli, sacerdotes caídos que praticavam aberrações aos olhos do Senhor. Mas o fato é que mesmo com o sacerdócio corrompido, os feitos do Deus de Israel eram conhecidos em todas as nações. Eu quero que nessa hora, nesse primeiro momento da palavra, você entenda que tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Deus já operou na sua vida, todos os milagres, a tua salvação, a tua libertação, o seu casamento, a sua família, tudo aquilo que era para dar errado na sua vida e de alguma forma te trouxe até aqui, através do poder de Deus, e isso é visto, ouvido e sabido por todos ao redor. E é uma nuvem de testemunha que você não pode apagar. Essas pessoas que circulam a sua vida, essas pessoas que estão ao redor e que de algum momento na história da sua vida passaram por ela, elas ouviram muitas das vezes de você esses testemunhos, esses contos de como Deus é poderoso e o que Ele fez na sua vida. Nem no auge da sua rebeldia, nem no auge da sua frieza, você é capaz de apagar o passado. Então a Bíblia vai dizer que no primeiro embate, cerca de 4.000 homens israelitas morreram, e os israelitas fugiram da presença
do seu inimigo. Só que com detalhes, eles tinham uma esperança, a arca da presença. Irmãos, um baú, naturalmente, humanamente falando, não ganha guerra. A gente precisa entender o contexto da história e o que era a fé de Israel nessa presença. Os mesmos homens que bateram em retirada quando provaram a derrota na primeira batalha, eram os homens que colocaram suas confianças num baú que carregava a presença. Esses mesmos homens agora voltariam para o campo de guerra, agora com com duas diferenças, 4.000 homens a menos e um baú chamado a presença de Deus. E numa guerra com 4.000 homens a menos, crendo no poder da presença de Deus, isso humanamente não é explicável. Então, se nessa primeira parte desse texto de 1 Samuel capítulo 4, o povo, os filisteus tremem diante de um exército que tinha acabado de perder uma batalha, acabado de ser prejudicado em suas fileiras, mas porque agora a única diferença é que essa arca, a arca da presença, a arca da glória de Deus, estava diante do exército de Israel. E o que isso mudou porque isso tocou o exército, isso tocou os israelitas, de forma que se um homem lutava por um homem, agora pela presença ele lutava como se luta 10 homens. É isso que a presença de Deus faz na nossa vida. Ela faz a gente romper em lugares, ela faz a gente romper dificuldades, vencer obstáculos, que naturalmente você sabe que não vence. A presença de Deus, ela é tão poderosa que ela nos faz abandonar pecados de uma vida. Essa presença é capaz de mudar a nossa motivação, transformar o nosso prisma, nos levar para um outro lugar, e mesmo que debilitado, e mesmo que cansado, e mesmo com menos recursos, você acreditar que essa presença é o suficiente para te fazer avançar. Tem alguns testes científicos e humanitários. Por exemplo, não duvide de um comprimido de farinha, onde você diga para alguém: aqui está a sua cura, tome. A motivação muitas das vezes vai levantar os braços que estão cansados. Você não pode simplesmente se acovardar ou se amedrontar diante das últimas derrotas que provou. Israel, no auge da derrota, quando fugiu dos filisteus e contabilizou as tropas e viu que 4.000 homens ficaram no campo de batalha, eles têm a ideia da salvação. Qual era a ideia da salvação? Se unir com outra nação, convocar outro exército, fazer um novo recenseamento, um novo alistamento, chamar os mais jovens para a guerra. Não, traz a presença. Traz a presença. A presença não é uma bazuca, um canhão, uma metralhadora, é um baú carregando a presença de Deus. E essa presença era conhecida não só no povo de Israel, entenda isso. A presença de Deus se fez conhecida na sua vida por aqueles que estão ao redor. Eu queria trazer à memória, agora que você trouxesse à memória, todas as vezes que você testemunhou sobre o poder de Deus na sua vida. Todas as vezes que em meio a uma pregação, ou em meio ao evangelismo, ou até mesmo numa conversa despretensiosa, familiar, você citou o nome de Deus como poderoso, maravilhoso, capaz de transformar realidades, inclusive a sua. E que esse testemunho é até hoje válido. Portanto, o seu modo de viver hoje, mediante as crises e dificuldades, não pode anular o testemunho de outrora. Ou então dirão: onde está seu Deus? Meu Deus está no céu, também no meu coração, o do mundo, mas o meu. Não é assim? Ué, há 5 anos atrás, você testemunhou que Deus fez na sua vida. Ele não faz mais? Há 3 anos atrás, eu ouvi uma palavra sua no meio de uma reunião de amigos em que Deus era poderoso para fazer mudar a minha história. Agora Ele não é capaz de mudar a sua?
Primeira parte dessa palavra vai enfatizar de um povo que venceu a batalha, os filisteus. Um povo aguerrido, e vai dizer aqui que há uma convocação no exército. Os líderes dos filisteus falam assim, ele chegou. Quem é ele? É o Deus do povo de Israel. Eu fico pensando os mais velhos falando para lá, deixa eu falar uma coisa, a brincadeira mudou. A gente até ganhou deles na primeira batalha, mas agora eles mandaram chamar o homem. Não, é um baú. Não, você não entendeu, esse baú tirou eles do Egito. Essa presença fez eles caminhar no meio do mar. Essa presença alimentou eles 40 anos no deserto. Tirou água da rocha e fez cair comida do céu. Para pensar onde você deveria estar agora, irmãos. Eu sempre faço esse exercício na minha vida. É quase que diário, Senhor. Às vezes eu fico brincando com o Senhor, Senhor, me dá um vislumbre de onde eu estaria agora sem Ti. Eu acho que por misericórdia Ele não faz isso comigo, não. Então você precisa entender que o testemunho que você deu outrora não foi anulado pela crise que você vive hoje, ou pelas escolhas de hoje. Ele é o mesmo de ontem, irmãos. E ainda que você escolha não deixar Ele fazer, Ele vai continuar no mesmo lugar que esteve, o lugar de milagre e poder na sua vida. Nem você, nem ninguém pode anular o que Deus já fez. Está na tua história, Ele entrou no seu caminho, Ele atravessou o seu caminho. Não, mas eu tenho livre-arbítrio, não deveria ter, mas se você faz uso dele ainda, eu quero te dizer, nem as escolhas erradas é capaz de anular aquilo que Ele já fez. Entenda, irmãos. Entenda isso, você vai ficar igual um doido, batendo cabeça pela parede. Eu fico pensando em pessoas insistirem em anular o que Deus já fez. Não vai anular. Não, porque eu escolho, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de igreja, eu vou seguir meu caminho, o nariz é meu, eu faço as decisões que eu quero. Ok, e Ele te ama tanto que vai respeitar as suas decisões, mas isso não tem o poder de apagar o que Ele fez até hoje na sua vida. E Ele um dia entrou na sua história e te deu um novo nome, Ele te deu a possibilidade de nascer de novo, e isso não dá para anular. Entramos num debate teológico sobre existe borracha para apagar o nome no livro da vida? Felipe acredita que não, eu também que não, senão não vira bagunça. Mas a verdade é que o final das coisas sempre é melhor do que o início. E quando Ele voltar com os céus abertos, Ele vai levar em consideração o final das coisas. Então, se você hoje vive como se quisesse, ou não pensasse, ou não lembrasse dos feitos deles, eu quero dizer, ainda que você insista em esquecer, aqueles que estão ao redor jamais esquecerão. Está cravado no coração dele. Quando você testemunhou o que você fez na sua vida, você não sabe até onde esse testemunho foi. É igual a internet, irmãos, você faz uma postagem, é igual um gatilho, o tiro não volta mais, você acionou a arma, ela vai e não volta mais para o cano. Tu vai lá na internet e faz uma postagem, como é que eu vou te dizer? Infeliz. Quando você apertar o mundo está vendo. E aí você não tem mais como calcular quem viu e quem não viu. Já foi. Não, eu vou correr para apagar. Pode correr e apagar. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20, não sei. O fato é que quem viu está visto. Quem viu está visto. É a mesma coisa na nossa vida. Quem viu um dia Deus na nossa vida não apaga mais. Agora Ele vai te medir como com Deus e sem Deus. Nossa, como ela era uma bênção, né? Olha como está agora. Isso vai acontecer, porque isso é coisa de gente. Mas o Senhor não, Ele continua sendo o mesmo. Então, mudando da primeira fase da palavra para a segunda, agora a gente vai entender o que uma segunda derrota vai apontar para nós. Porque escute algo. Oh, Jesus, como eu vou falar isso? Eu falei isso na quinta-feira sobre igreja. Não, porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, Ele está assim como Ele está também no boteco da esquina. Ele é onipresente. Ele está tanto aqui como na casa agora que o marido está agredindo a esposa. O fato é que aqui
através de uma devoção e uma obediência, a gente pode tirar sorrisos dele. E lá ele está chorando, mas lá também está. Esse é o poder da onipresença. Quando um ímpio, em seu desespero, clama por ele, ele está. Eu não sei se isso vai afetar a sua religião, mas eu não estou muito preocupado com ela. Eu conheço um Deus que Ele é todo poderoso para estar em todos os lugares, com os salvos e com os ímpios. Porque afinal de todos, tudo é criação dEle, e tudo veio dEle. Isso é soberania, e na soberania de Deus não deveria ser tocada. Mas o fato é que filisteus lembram dos feitos do Deus de Israel. Escute isso. Escute isso. Quantas pessoas devem olhar para a nossa vida e falar: cara, eu estou passando por isso, mas eu conheço uma pessoa que passou algo parecido e Deus fez proeza na vida dele. Eu só não estou conseguindo lembrar quem é. Oh meu Deus, quem é? Eu preciso conversar com essa pessoa. Eu preciso entender o que ela passou. Irmãos, quantos testemunhos de cura de câncer? Quantos casamentos restaurados? Quantos filhos restabelecidos na presença de Deus? Cara, alguém um dia me falou que Deus faz isso. Quem é? Ah, lembrei. Aí lembra o seu nome. E você não pode fazer nada a respeito. Não, procura outro, porque hoje o meu momento não é muito bom. Não importa. Em algum momento da história daquela pessoa, você entrou com uma semente de esperança. E essa semente ia germinar quando ela mais precisasse. Esse é você. E os filisteus falam assim: agora deu ruim, pessoal. Eles chamaram o homem, a presença que sempre deu vitória a eles. O que os filisteus não contavam é que o sacerdócio estava caído. Um Deus de princípios não os fere para agradar a ninguém. Icabode. Porque se Deus antes pôde agir a partir de um coração cheio de fé, hoje Ele não age pela incredulidade que opera. Icabode. Foi-se a glória. Foi-se o brilho nos olhos. Não se engane. O brilho opaca também. Os olhos não é só a janela da alma, mas a representação do fogo. Por isso ele tem fogo nos olhos. E a primeira coisa que você vai conversar com uma pessoa que está vivendo em Icabode é os olhos voltados para a terra. Lembro como se fosse hoje um testemunho de um presidiário coreano. Ele foi preso na Coreia do Norte. E nas penitenciárias da Coreia do Norte, eles proíbem de olhar para o céu. Porque eles acreditam que todo cristão, quando olha para o céu, eles estão orando e invocando o seu Deus. Então eles são obrigados a, dentro da penitenciária, andar de cabeça baixa. Assim é em Icabode. Cara, como você está? E Deus na sua vida? O que Ele tem operado hoje? Está bem, graças a Deus, aleluia. Icabode. Os filisteus ficam apavorados com a possibilidade da presença do Deus de Israel, que fez com que a nação de Israel provasse de vitórias tremendas, milagres tremendos. Irmãos, quando o povo de Israel é alimentado no deserto, atravessa o deserto e entra em Canaã, eu tenho uma palavra sobre isso, é que eu não sei se eu já liberei aqui, mas é tremendo. Qual era a visão que os espias traz para Moisés de Canaã? Uma terra muito boa, que emana leite e mel, mas com um detalhe, um pequeno detalhe: uma terra de gigantes e guerreiros, ok? E quem estava do outro lado do Jordão? Um povo deteriorado com o tempo e com o deserto, um povo formado de crianças, velhas, animais, que não existia um exército. Israel não tinha um exército, eles tinham acabado de sair do cativeiro de 400 anos, nenhum escravo no cativeiro forma exército. Estão comigo aqui?
E a Bíblia vai dizer que quando Josué pisa no Jordão, a arca entra, o Jordão para. Do outro lado, os gigantes e guerreiros se amedrontam de tal forma que quando as muralhas de Jericó, historicamente conhecidas, caem do outro lado, só tem um povo rendido. Essa é a presença de Deus. Uma vitória sem derramar sangue, pela simples presença. Sabe por que nós não temos provado algumas vitórias? Porque ainda estamos lutando com a força do nosso braço. E os filisteus sabiam disso, cara, o que o Deus de Israel pode fazer neles, nós não vamos poder conter, e eles convocam o seu exército para lutar mais aguerrido. A gente vai ter que dar tudo. Não pense que com essa vitóriazinha que matamos 4.000 israelitas, a gente venceu. Agora eles têm a presença, eles chamaram essa presença, e eles começam a temer. E aí quem vem carregando a presença? Sempre os sacerdotes, Ofni e Finéias, sacerdócio caído de Israel. Homens que prostituíram a presença. Homens que negociaram a presença. Homens que meteram o garfo na panela antes da hora. Oh, Senhor. Icabode. A arca estava lá. O exército de Israel estava lá. Mas a presença nada fez. 30.000 israelitas morrem dessa vez. E eles fogem do campo de batalha e não param de correr. Quantas derrotas nós já provamos? E a presença? Não, está aí dentro. Ei, está aí. Algumas derrotas em nossas vidas são necessárias para que a gente restaure o sacerdócio. Ninguém pode amar mais que Ele, porque a ferida que Ele abre, Ele cura. Ninguém pode amar mais que Ele. E se for necessário você ser abatido no campo de guerra, assim será. Porque Ele não tem problema em trazer de volta a vida. Ele tem problema com homens e mulheres que foram chamados para o sacerdócio e estão caídos. A presença vem, a guerra mais uma vez é perdida, agora com um tom de crueldade. 30.000 homens caem. E talvez nas guerras de hoje você possa falar um número pequeno. Não, no tempo que foi acontecido, 30.000 homens era uma legião. Mas qual foi a pior derrota? Foi os 30.000 homens? Não. Os filisteus aprisionam a presença. Levam a arca do Senhor com eles. Aí vem todo o trâmite. Há uma série de acontecimentos posterior a essa queda de Israel diante dos filisteus. Um homem volta correndo e vai dar informação para o sacerdote, o sumo sacerdote, Eli, um velho de 70 anos, obeso e cego. Me apavora a ideia de ser obeso e cego. Isso traz uma realidade espiritual, irmãos. Porque quem não vive novidade de vida fica obeso. E quem perde a presença fica cego. Você não consegue enxergar mais, porque o lugar que você está não foi Ele que te colocou. Foi talvez tuas vontades, teus cálculos, teus projetos, teus sonhos, tuas buscas. Porque quando você está no lugar que Ele te colocou,
e não vive uma obesidade espiritual. Sabe o que a obesidade faz? Ela trabalha o movimento, ela trava o movimento. Elias agora vivia sentado numa cadeira à porta do templo. Sabe o que a cegueira faz? Não te deixa dar um passo seguro sequer. Você se torna um dependente. Alguém precisa te carregar. Mas você já parou para pensar como é difícil carregar um obeso? Eu queria tanto que o Espírito Santo ministrasse essa palavra dentro de você. Porque se outrora o seu testemunho gerava vida, a obesidade de hoje pesa na vida de outros. O Senhor vai ter que levantar alguém para te carregar. Quando Ele queria te ver correndo como uma corça. Elias agora está obeso e cego, a partir de um sacerdócio caído. Ele recebe a notícia, cai e quebra o pescoço. Escute isso. E quando ele quebra o pescoço, a sua nora, esposa de Finéias, que está grávida, pronta para dar à luz, entra em trabalho de parto. Um parto difícil, complicado. Lembra que na época não tinha cesárea, amém, irmãos? Era tudo no natural mesmo. A criança nascia quando tinha que nascer. Quanto tempo de sofrimento? Só Deus definia. As dores de parto chegam, ela entra em trabalho de parto e nasce uma criança. Olha a sequência de destruição. Uma guerra perdida, a presença roubada, a morte do sumo sacerdote e o nascimento de uma criança provocando a morte da mãe. Que tempo difícil, não? Que tempo difícil. Na luta ali, as parteiras, na luta com aquela mulher, falam: não se entristeça, o seu filho nasceu. Você deu luz a um varão numa cultura machista, de supervalorização aos filhos homens. Isso era motivo de celebração de toda a família. Nasceu um varão. Quantos estão entendendo aqui? Nós estamos falando numa cultura e numa linguagem que Deus comunicava com o povo, que um filho homem era a representação de mais provisão, de mais prosperidade. O filho homem, ele poderia ser levado à guerra, ele poderia ser um cultivador, ele poderia ser um caçador. E nasce um filho homem, nem a alegria da notícia é capaz de roubar dessa mulher o desejo de viver. E ela libera um decreto sobre a vida daquela criança. O problema do evangelho, nós tornamos impessoais conceitos. Mas no final de tudo, a gente está falando uma criança que vai se chamar Icabode. Uma vida inteira carregando um significado no nome. E foi-se a glória. É isso que o inimigo da sua alma está tentando fazer. Ele tenta todos os dias ter a autoridade de batismo para reconfigurar nossos nomes diante do Senhor. Se nós vamos ver na Bíblia nomes sendo alterados, por exemplo, Abrão para Abraão, Jacó para Israel. Agora um menino nasce no meio dos israelitas e se chama Foi-se a glória. O que o inimigo da nossa alma quer fazer hoje em dia com a gente, ele quer reconfigurar a nossa identidade, para que se outrora eu manifestava e vivia para a glória, agora eu represento Icabode. Porque as mesmas pessoas que olhavam nos nossos olhos e viam o brilho de Cristo, hoje vê os olhos ofuscados. Icabode. Foi-se a glória. Não, pastor, eu ainda carrego, eu carrego Ele. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou habitação do Espírito Santo. A arca estava lá, irmãos. A presença estava lá.
e por um sacerdócio caído, nada ela fez. Por amor e misericórdia, algumas derrotas você vai ter que provar para escolher nunca mais representar Icabode na terra. Esse termo fica marcado em toda a história dos israelitas. Jamais vai se ouvir esse termo, nem antes e nem depois. Essa mulher, ao morrer, ela não fala: eu perdi o meu sogro, perdi o meu marido. No final ele vai dizer: levaram a presença do Deus de Israel. Eu não sei que tipo de dificuldade você está inventando na sua vida. Eu não sei o problema de identidade que você está vivendo. Eu não sei as crises, inúmeras crises que você enfrenta quase que diariamente. O que o texto diz é que você não pode representar Icabode. Você precisa carregar a presença. Você precisa restaurar o sacerdócio. Porque se carregar a presença sem um sacerdócio constituído e aprovado por Deus, essa presença não vai se manifestar em meio às suas guerras. Porque Ele precisa chacoalhar a sua vida a ponto de que vejam a glória dEle em ti. Esse é o maior chamado da igreja. Representar Ele. Apontar para toda a criação quem Ele é. E é impossível fazer isso vivendo em Icabode. É impossível representar a glória de Deus e apontar para a criação o caminho, sendo que em nossa vida o que governa é a realidade. Foi-se a glória. Eu quero orar com você. Fique de pé.